O Corinthians está de olho, tá? Deixa eu tirar o óculos aqui, porque eu vou ler o que as fontes me falaram. E vocês são fofoqueirinhos? Bando de fofoqueirinhos. Todos que estão aqui, bando de fofoqueirinhos, não adianta, tá? Vamos lá, tá? Quero começar pelo nosso querido atacante, tá? Do Manchester United, Facundo Pellistri, é Pellistri, né? Esse é o nome aí do atacante, matéria que saiu do Yuri, né? Acho que Yuri Medeiros, na tarde de hoje, que o Corinthians, né, estaria de olho aí nesse jogador, né? Ele é uruguaio, um atacante, né, que pertence ao Manchester United, tá? E que estaria na mira, né, do Corinthians aí no mercado agora, tá? É um atleta que tem 22 anos, tá no radar do Timão aí na janela de transferências, né, que vai se abrir no dia 10 de julho, tá? O Pellistri pertence ao Manchester United, uruguaio de 22 anos, tem contrato válido com o clube inglês até o meio do ano que vem, então não tem contrato longo, né? Até a metade de 2025, tá? Ponta da seleção uruguaia, terminou a última temporada no Granada, né? Da Espanha por empréstimo, tá? É um jogador aí que o Corinthians estaria de olho, tá? Vamos lá. Só para a gente entender, no Brasil o nome do Uruguai vem sendo ligado ao Flamengo desde o ano passado. Em janeiro de 23, o empresário de Pellistri disse que não gostava da ideia de transferência para o rubro-negro, já que possivelmente o seu jogador não teria tanto espaço. Ele falou: minha opinião pessoal é que o Flamengo tem muitos jogadores nessa posição, estamos priorizando a parte esportiva, então o Faco tem que ir para um time onde ele vai jogar, onde é prioridade para a comissão técnica, e hoje não posso dizer que seja assim no Flamengo, tal, enfim. Com a camisa do Manchester United, o Pellistri possui 24 jogos, 5 como titular apenas, tá? Com nenhum gol marcado e 2 assistências. Já pelo Granada, ele tem 15 partidas, 14 como titular, com 2 gols e 1 assistência. Isso está lá no Goal. Aliás, está também que quando ele era do Peñarol, antes de ir pro Manchester, ele tinha marcado apenas 1 gol, né, pelo Peñarol em 19 jogos. Vou falar o que a fonte me disse aqui. Primeiro, conversei com 2 fontes sobre o Pellistri, tá? As 2 falaram para mim que não ouviram o nome dele dentro do Corinthians. Estou falando de fonte grande, tá? Gente boa mesmo. Por outro lado, né, o que me causou não estranheza, assim, as minhas fontes, né, estão no mundo do futebol e assim, eu tô também, mas conheço mais Corinthians do que o futebol em geral, né? E eles conhecem o jogador, tá? Né? Falaram para mim que ele é muito bom, né? Que foi jogar na Espanha, né? Do Granada, e que atua dos 2 lados do campo, tá? Então, assim, dentro do Corinthians, o pessoal sabe muita coisa sobre ele, né? Achei estranho isso também. O pessoal sabe muita coisa sobre, né, o Pellistri aí dentro do Corinthians. Então, é um atleta que, segundo aí, né, no noticiário hoje, o Corinthians está de olho, mas falaram para mim que é um jogador muito difícil. Não viram, né? Não me falaram que o nome dele está na lista aí daqueles que o Corinthians está negociando, mas me elogiaram muito, falando que é um atacante de lado, que ele atua tanto na esquerda como na direita. Ouvi dizer que é um jogador inteligente, né? Isso tudo eu vi dentro do Corinthians, tá?
Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente volto no canal, trazendo para vocês toda a notícia do Corinthians. E vamos iniciar falando da saída do goleiro Carlos Miguel. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, acabou fazendo uma oferta tarde demais para o goleiro de R$800 mil de salário mensal. Valor esse que aproxima do que o Cássio ganhava no Corinthians e hoje está no Cruzeiro. Porém, o Nottingham Forest ofereceu uma luva de quase 6 milhões de euros para o goleiro. Isso corresponde aí a mais de 30 milhões de reais. E também o Nottingham Forest ofereceu para o goleiro 1,5 milhão de salário, até passando um pouco. E tudo isso porque o Corinthians não fez um bom contrato com o jogador. Sabendo que o Cássio ia sair, a multa do atleta é de apenas 4 milhões de euros. Dinheiro esse de comprar bala, né? Para um time inglês, eu considero um dinheiro de comprar bala. Então, o Carlos Miguel salvou o Corinthians, vem salvando. E nesse jogo contra o São Paulo, ele acabou fazendo duas defesas praticamente indefensáveis. E numa treta que ele teve com o Luciano, acabou tomando cartão amarelo e não jogará quarta-feira contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Então quem vai entrar no gol vai ser o bem provável que é o Matheus Donelli, que é o goleiro que é da base do Corinthians, né? Chegou no Corinthians aos 9 anos de idade e é um goleiro muito bom, passou por todas as categorias de base, porém eu acho que ainda não está preparado para ser o goleiro titular do Corinthians. Carlos Miguel acabou notificando o Corinthians e dizendo que vai sair mesmo. E a diretoria está estudando, porque o Carlos Miguel tem salvado o Corinthians. Está estudando e decidindo. Se ele joga até dia 10 de julho, momento esse que abre a janela de transferência. Ou se já dá um ritmo de jogo para o Matheus Donelli. Porém, o Timão está contratando também aí o goleiro Santos. Então, o Carlos Miguel fica até 10 de julho, ou deixa o Matheus Donelli com a chegada do Santos. Aí vai fortalecer um pouco o Corinthians. Porém, Matheus Donelli não joga desde junho de 2022. 2023 todinho ele não jogou. E quarta-feira, com certeza, será o titular contra o Internacional. Jogo muito difícil, os dois times precisam pontuar. Gente, falando sobre outras situações do Corinthians, vamos falar um pouquinho aí do Félix Torres, zagueiro equatoriano que hoje é titular no Corinthians. O Corinthians contratou o zagueiro junto ao Santos Laguna do México por um pouco mais de 30 milhões de reais. Em 6 parcelas diluídas aí entre 2024, 2025 e 2026. Deixa eu detalhar para vocês como que foi combinado esse parcelamento. Em 2024, eram apenas 2 parcelas que o Corinthians ia pagar, né? E o Corinthians pagou a primeira, a segunda no valor de 6 milhões de reais. O Corinthians não pagou. O que está acontecendo para vocês entenderem com clareza? O Santos Laguna notificou o Corinthians e pediu para o Corinthians pagar em até 15 dias. O que aconteceu é que o Timão não acabou pagando. Então, o clube mexicano está ameaçando ir à FIFA pedir uma indenização. E todos sabem quando isso acontece, o clube fica aí sujeito a sofrer um transfer ban. O que é um transfer ban? Transfer ban seria uma punição da FIFA do Corinthians poder contratar jogador e não inscrever o jogador. Então o que adianta você contratar um atleta e ele não poder jogar pelo clube? Porém, essa sanção não aplica agora na janela a partir do dia 10 de julho. Corinthians, se contratar, pode inscrever. Só que no final do ano que abre a outra janela, sofrendo um transfer ban contra aí da FIFA aí, contra o Santos Laguna do México entrando fazendo esse pedido, no final do ano o Corinthians não poderia contratar, não poderia inscrever jogador. Não aplica essa sanção para a abertura da janela de julho, mas aplica essa sanção para a abertura da janela no fim do ano, que é uma janela muito importante para contratar jogador. Que aí inicia novamente um ano e aí os campeonatos iniciam também, mas só que nesse momento o Corinthians não poderia inscrever jogador. E falando em dívida, né? O Corinthians também tem uma dívida
enorme junto ao Argentino Júnior pela contratação do meio-campista Fausto Vera, que não vingou no Corinthians. Aí o jogador está acertando com o Atlético Mineiro por 4 milhões de dólares, sendo que o Corinthians pagou 8 milhões de dólares pelo atleta. Então o Corinthians está ficando com um prejuízo enorme e uma porcentagem de dinheiro ainda é para o Corinthians pagar o Argentino Júnior, e o Corinthians também deve o jogador. Olha, surreal que negócio que o Corinthians faz. Paga mais, vende por menos, e esse dinheiro que está vendendo ainda vai pagar o Argentino Júnior, e tem dívida com o atleta, vai pagar o atleta também. Por isso que o Corinthians se encontra nessa situação, devendo aproximadamente quase 1 bilhão de reais. Não, quase 2 bilhões de reais. O Corinthians estava devendo 1 bilhão. Agora essa dívida já se aproxima de 2 bilhões. Por isso que o time encontra nessa situação. Precisa contratar jogador, não tem dinheiro para contratar, gastou mais de 130 milhões de reais aí no início do ano para a contratação de atletas. É um dinheiro muito grande. O Corinthians tem denúncia, a Polícia Civil está investigando aí lavagem de dinheiro. Então a gente traz aqui no canal só notícia ruim, infelizmente, porém é a realidade. Quando é que eu vou trazer uma informação boa aqui? É difícil. O time não ganha, o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians carece de contratar jogador, o time tecnicamente é fraco, deixou o Cássio sair para o Cruzeiro, o Corinthians deve o Cássio mais de 3 milhões de reais, deve o empresário do Cássio, Carlos Leite, mais de 7 milhões de reais, o Corinthians tem dívida com todo mundo. Até quando isso vai acontecer? Sai presidente, entra presidente, aí Duílio, pra mim, foi o pior presidente da história do Corinthians. E hoje, Augusto tá brigando pra ser o pior presidente do Corinthians. Com essa negociação, Augusto Melo acabou contratando 9 diretores, né, da sua base, 9 diretores da sua base já deixou a presidência do Corinthians. Por quê? Porque é uma pressão incrível, fazendo maus negócios, e agora sobrou Augusto Melo sozinho, com esse pepino, com esse abacaxi para descascar. Corinthians tá complicado. O buraco que o Corinthians se encontra só não é maior do que o Corinthians, porque tem uma torcida, uma das maiores torcidas do mundo, é um clube querido, amado por todo mundo, que não poderia estar nessa situação como está. É um dos maiores clubes do mundo. E hoje se encontra muito endividado, não tem elenco. O time desse ano de 2024 é mais ruim que o time de 2023, que lutou o campeonato inteiro para não ser rebaixado, né? Foi sair nas últimas jogadas, nas últimas rodadas, com o Cássio salvando o Corinthians. Esse ano o Corinthians não terá o Cássio, não terá o substituto do Cássio, que é o Carlos Miguel, um excelente goleiro. Por uma administração péssima, o goleiro está indo embora para o Nottingham Forest. O valor de 4 milhões de euros, isso não é dinheiro para um time inglês. Infelizmente, mas é a realidade do Corinthians. Eu não sei onde vai parar o Corinthians com essa administração pífia, com essa administração muito ruim, irresponsável, incompetente, vexatória e vergonhosa. Essa é minha opinião nessa administração do Corinthians. Infelizmente, mas a gente tem que falar no canal aqui a realidade que está acontecendo no Corinthians. Aqui é um canal que a gente trabalha com a verdade. Doa quem doer, mas as informações que saem a gente traz aqui para informar o torcedor, que o torcedor não é bobo e não pode ser enganado. Por quê? Augusto Melo vem na entrevista coletiva e não fala nada com nada do que está acontecendo. E além disso, culpa a imprensa. A imprensa tem culpa de quê? Nós estamos aqui apenas noticiando o que acontece no Corinthians. A administração do clube faz parte da diretoria, não do torcedor. E Augusto Melo tem coragem de culpar a imprensa? A imprensa não contrata jogador, a imprensa não faz negócio, a imprensa está aqui para vincular a informação, deixar todos a par do que está acontecendo, e principalmente a nossa torcida, que são mais de 38 milhões de pessoas que pagam ingresso, que consomem o produto do clube, né? E
O clube do Corinthians vende muito, arrecada muito, mas o dinheiro é muito mal administrado. Gente, essa é a minha opinião a respeito de tudo que está acontecendo no Corinthians. Agora eu gostaria de saber da opinião de vocês. O que vocês acham? Corinthians esse ano já foi eliminado do Campeonato Paulista de forma precoce. Não ganhará a Sul-Americana porque o Corinthians está classificado, porque os times que estavam lá é um time de uma técnica muito ruim, pior que a do Corinthians. Mas agora o caldo vai engrossar um pouco mais. Na Copa do Brasil tá jogando com o time da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E no Brasileirão, que tá jogando com o time de Série A, está na zona de rebaixamento. Minha opinião é que o Corinthians esse ano não ganhará nenhum título. E se não for rebaixado no Campeonato Brasileiro, ainda está bom. Agora eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que eu estou sendo pessimista demais? Ou vocês concordam com o que eu acho que está acontecendo lá, o que eu acho do Corinthians esse ano? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa a inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo aqui, trazendo para vocês informações do Corinthians. Beleza, galerinha? Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.